a nossa jornalista Elis Monteiro vai fazer uma apresentação sobre comunicação social. Ela já deu um curso aqui para um grupo de servidores de tribunal, faz parte da nossa política de gestão por resultado, que eu falei com vocês mais cedo. Duas metas, que é de controle social e de comunicação social, e essa apresentação ela atende a etapas dessas duas metas, tanto de controle social quanto a de comunicação social. Tá? Por isso é importante a presença de vocês. Foi criado um grupo específico que é coordenado pelo conselheiro Felipe Puccioni, de comunicação social, e vamos chamar assim, de secretária operacional desse grupo é a Pepa, que trabalha aqui com a gente, né? E vocês estão entrando agora, né? Mas eu posso dizer para vocês que já nos últimos 2, 3 meses, um grande avanço em termos de informações que estão sendo passados para o site do tribunal, a criação do Facebook do tribunal. Quer dizer, está se iniciando, são os primeiros passos que está se dando para se criar verdadeiramente uma política de comunicação social aqui no tribunal. E a jornalista Elis Monteiro veio aqui dar essa contribuição com o conhecimento dela sobre o tema. Tá? Então, vou passar a palavra, se quiser usar o microfone. Não, acho que vou precisar. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Hoje eu estou com uma vozinha meio Cláudia Raia, porque eu andei umas 2 semanas meio gripada, então não estranhe não, que às vezes ela falha, ela volta, mas a gente vai falar pra caramba. E prometo que, apesar de ser pra caramba, vai ser um pra caramba legal. Ninguém vai sair daqui entediado, isso eu garanto. Deixa eu começar. A gente vai falar, enfim. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer ao TCM. Não é minha primeira vez aqui, né, Pepa? Dei um curso aqui, acho que 2 meses atrás, mais ou menos. A gente falou sobre mídia social, vocês estavam num momento mega empolgado, começando no Facebook, pensando aí em espalhar essa comunicação pelas mídias sociais / mídias digitais. Então, queria agradecer pelo convite de falar com todos vocês, foi muito legal e vai ser muito legal hoje também. A ideia de que nada mais é como era antigamente. E a gente percebe isso no nosso dia a dia e, às vezes, a gente não se toca. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que a gente enfrenta no dia a dia, vê no dia a dia e, às vezes, não se toca, mas vai começar a se tocar cada vez mais. Eu vou começar me apresentando, e eu gosto de me apresentar primeiro pela família, né? Acho que todo mundo gosta de falar um pouquinho sobre a família. Essa aí é a minha família. Essa aí sou eu. Esse aqui é o Guilherme, que é meu filho flamenguista. E esse aqui é o meu cachorrinho Elvis, que também é flamenguista. Eu gosto de falar brincando que eu deixei de ser tricolor porque o Guilherme falava que ele tinha vergonha de falar para os amiguinhos que eu era tricolor. Então, eu virei flamenguista por causa dos dois. E essa aqui do meio é a Julieta, que é a minha calopsita. E só quem tem calopsita sabe que calopsita é um cachorro com asas. Então, é um cachorro que você faz carinho, que te dá carinho, que brinca com você. É uma loucura. Mas eu adoro calopsitas e agora a Julieta já está aí devidamente colocada na família. Em relação à minha formação, eu fui apresentada aqui como jornalista. Na verdade, eu ainda sou jornalista em algumas coisas, porque jornalismo não é mais a minha atuação principal hoje. A minha atuação principal hoje é com marketing digital. Eu vou explicar um pouquinho aí no decorrer da palestra, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Mas eu tenho 13 anos de jornal, estava falando com a Elba agora há pouco. Eu fiquei 9 anos na redação do Globo e era repórter de tecnologia, então, desde então, eu já trabalhava com tecnologia, com internet. E essa paixão foi evoluindo no decorrer do tempo. Nem vou falar com vocês quando eu comecei, porque eu só pareço ser novinha, mas não sou tanta. O óculos está aqui, que não me deixa mentir. O oftalmologista me pegou de jeito, porque agora eu estou com síndrome do braço curto. Mas eu entrei no JB Online em 1995. E, nessa época, eu era webmaster. Alguém que sabe o que é ser webmaster? Webmaster. Você é da TI? Então, como você é da TI, você sabe o que é webmaster. A maior parte das pessoas não sabe. Naquela época, eu era responsável por pegar todo o conteúdo do papel do JB e, escrevendo códigos HTML, transportar aquele conteúdo para o online. O que era uma tarefa hercúlea. Nessa época, ninguém sabia o que era internet. Não existia um jornal online.
Então, o Globo diz que ele foi o primeiro. Mentira, porque eu estava no JB em 95. Mas foi delicioso, porque eu conheci a internet, tive meu primeiro e-mail, né, que era elis, @ alguma coisa, porque não existia e-mail de ninguém. E desde então, me apaixonei por tecnologia, nunca mais parei. Então, a gente vai falar um pouquinho do que eu aprendi nessa caminhada aí, que, como vocês puderam ver, já é um pouquinho longa. Passei pelo Globo também, caderno de tecnologia. Eu sou repórter de tecnologia, então eu falo sobre tecnologia, escrevo sobre tecnologia. Hoje, eu sou consultora de marketing digital e, basicamente, vivo de dar aula, curso, palestra de marketing digital e também de estudar. Porque uma das coisas que eu descobri se você é jornalista, se você trabalha na área de... Enfim, se você é professor, se você leciona, você nunca deixa de ser aluno. Porque o marketing digital, principalmente, ele muda tão radicalmente de um mês para o outro, que se eu não fizer cursos constantemente, eu fico para trás. Então, eu sou bem nerd. Eu sou professora do MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, leciono algumas disciplinas lá. Sou professora do MBA de Marketing Digital BI, e Tendências e Cenários da Veiga de Almeida. E sou professora de Marketing Digital do Instituto Europeu de Design, que é aquele lindão que fica lá na Urca, aquela coisa chique. Sou professora do Instituto Europeu de Gestão, professora convidada, são cursos online. Sou professora de cursos em company e titular dos cursos da M2BR, onde você tem cursos variados de mídia social. E, por último, mais não menos importante, trouxe um pouquinho dessa experiência que eu tive em alguns lugares que eu passei como executiva de marketing digital, / mídias digitais, porque tudo se mistura um pouquinho. Então, é essa experiência que eu vou trazer aqui para vocês. Aí tem aí a atuação como docente, os lugares onde eu trabalhei, os lugares onde eu dei aula, e a atuação como palestrante. Mas vamos parar de falar sobre mim, né? Eu queria falar rapidamente sobre mim, como vocês também têm, uma outra teórica vida que eu tenho, que é essa aqui. A minha vida digital. Onde é que eu estou? Às vezes a gente não se dá conta de tantos lugares que a gente está ao mesmo tempo. Eu estou aqui no Facebook, ali tem o Elvis e o Guilherme também. Uso muito o Facebook. Dentro do Facebook eu uso muito Messenger. Então vocês imaginam que eu sou bem conectada. Infelizmente, uso muito o WhatsApp, que eu acho o pior dos planetas. Estou em aqueles grupos todos de família, que eu odeio, com todas as minhas forças. Imagino que vocês também. Eu estou aqui no LinkedIn, aliás, uma rede que eu mega apoio, mega suporto e mega recomendo. Uma rede que é muito mais do que publicar perfil e CV, né? É uma rede super viva, muito ativa, muito cheia de conteúdo. Eu estou aqui também no Instagram, que é bem ativo. Eu estou aqui também no Twitter, onde eu também sou bem ativa. Eu também estou aqui no Pinterest, onde eu publico as minhas galerias de ideias, de produtos, etc. Eu estou aqui no meu site também. E se vocês derem uma pesquisada, provavelmente vão me achar lá também no Google. O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente já parou para pensar que nós somos pessoas virtuais e não virtuais, tudo ao mesmo tempo? Né? E é mais ou menos esse o recado que eu quero dar hoje, né? De que acabou essa era de vida offline. Simplesmente porque você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? O que a gente vai falar hoje? Aliás, só para deixar claro, por ser professora, eu gosto muito de discussão, assim, eu gosto muito de debate, eu gosto muito de pergunta. Então, vamos chamar isso aqui, em vez de palestra, vamos chamar de desconferência. O que é uma desconferência? É aquele momento que uma pessoa está falando, a outra não concorda, a outra levanta a mão ou discute. Eu acho que é mais legal se a gente se falar durante a palestra. Então, teve dúvida, questionou, achou que estou errada, fale. Só seja muito delicado, porque eu sou uma pessoa sensível. Mas vamos falar, assim, pergunta, dúvida, o que eu não souber responder, a gente vai conseguir, debatendo, chegar lá. Então, fiquem livres para perguntar. A ideia aqui é agregar mesmo, tá? A gente trazer algumas considerações e vocês aplicar essas considerações no dia a dia de vocês. A gente vai falar basicamente de 3 grandes revoluções. Eu gosto de falar de umas 10 revoluções. Como eu trabalho no segmento de tecnologia, e quem também está nesse segmento sabe do que eu estou falando, a gente teve transformações muito radicais de uns anos para cá, principalmente de 20 anos para cá. E se a gente parar para pensar, de 3 anos para cá, a coisa pegou ainda mais. Então, a gente chegou no ponto de evolução tecnológica que a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa entender para onde a gente está indo. Então, a gente vai falar de 3 revoluções que eu acho que impactam muito diretamente nesse novo trabalho que o TCM está fazendo de comunicação social e também de comunicação digital.
que vai mexer bastante com o trabalho de todos vocês. Não só de quem trabalha na comunicação e na TI, que tem impacto mais direto, mas de todos os funcionários, colaboradores, conselheiros e por aí vai. A ideia é perguntar se vocês já perceberam que a gente está em 2018. Eu fico muito apavorada quando eu vejo 2018, porque parece que foi ontem que eu estava me preparando para o bug do milênio, que eu achei que ia acontecer. Você também, né? Você é de TI, né? Você achou. Não aconteceu, mas eu me lembro como se fosse hoje. Né? Verdade. Não, gente, o pessoal de TI é muito bom, né? Ele vai lá logo botar, puxar a brasa para a sardinha, ou a sardinha para a brasa, alguma coisa assim. Mas você está certo. Me lembro como se fosse hoje, o bug do milênio, e eu falava, o que eu vou estar fazendo em 2010? Imagina, gente, imaginar que a gente chegou em 2018 e que as coisas mudaram tanto que a gente não é possível mais dar conta. A gente está vivendo uma realidade que você não tem tempo, você não consegue mais saber de tudo, então está correndo uma maluquice na nossa vida. E hoje em dia eu estou vendo terapeutas que estão tentando convencer as pessoas que elas não são obrigadas a saber de tudo. Né? Porque você é obrigado a ter opinião formada sobre tudo. E eu particularmente, não tenho. Né? Não consigo ter. E aí você imagina, né? Isso aqui é uma revolução, esse é um gráfico que eu adoro usar, mas imagina uma revolução de 80 e poucos para cá, como é que as coisas foram diminuindo cada vez mais até chegar ao bolso. Né? Vocês podem ver que isso aí pagou em 2014. Se a gente colocasse de 2014 para cá, provavelmente não existiria mais o laptop, provavelmente estaria no celular. E isso não é só impressão, não. É verdade. Né? O celular substituiu quase tudo, inclusive os amigos, né? O que é uma loucura. Mas a gente vai falar sobre isso também. Segundo o Eric Schmidt, que foi durante muitos anos presidente do Google, a cada 2 dias a gente cria tanta informação quanto no início da civilização até 2013. Vocês imaginam, né? A gente passou milênios criando informação, e só até 2013 a gente tinha a quantidade de informação de toda uma vida de humanidade. E hoje? Né? O que a gente vai fazer com essa quantidade de informação? A gente nem é capaz de suportar emocionalmente as informações. Como é que uma empresa lida com essa quantidade avassaladora de informações? Então, a preocupação hoje do marketing digital, particularmente, assim como de outros mercados, BI e outros que trabalham com dado, é saber como minerar esses dados. Né? No momento que estão nascendo novas moedas, né? Moedas digitais, virtuais, como o Bitcoin, o que a gente vai fazer no momento que tudo estiver na internet? Que não é um momento longe, não. Está bem perto. Eu gosto muito desse careca, aliás, como todo nerd, meus ídolos são meio nerds. Né? Além dos criadores do Google, que eu tive o prazer de entrevistar, que foi uma honra para mim, eu tenho alguns ídolos aí que eu sigo, e o Clay Shirk é um desses ídolos. É um estudioso da comunicação, da cultura da participação, é um escritor famoso, e ele disse que essa revolução que a gente imagina que seja causada pela tecnologia, ou seja, a tecnologia chega, promove uma disrupção, e a gente muda enquanto sociedade, que não é bem assim. Que, na verdade, a sociedade vai adotando novos comportamentos, a gente vai mudando, e a tecnologia apenas serve como plataforma para que a gente aplique esses novos comportamentos. Então, não é culpa da tecnologia nem culpa da internet. A gente estava em busca de um novo comportamento. E a maioria dos estudiosos, Pierre Levy, Nicolas Negro-Ponte e por aí vai, também tem essa mesma linha de pensamento, de que a tecnologia é só um suporte para que esses novos comportamentos apareçam e cresçam e se disseminem. Né? A primeira revolução que a gente precisa falar, tem tudo a ver com as outras duas, é a revolução da conexão. A conexão fica cada vez mais rápida. O Brasil, infelizmente, por uma questão de infraestrutura, a gente está ligeiramente atrasado em relação aos outros países. Eu não sei se vocês costumam ver programas de viagem, turismo, etc., mas eu vejo bastante.
E a gente tem visto uma evolução muito grande tecnológica, principalmente nos países do Oriente, China, Coreia do Sul, Japão e por aí vai, em que tudo lá já é feito na base do aplicativo. Então, o governo virtual, o governo digital lá já é muito mais evoluído do que o nosso, mas não significa que a gente não vai chegar lá. A gente chega um pouco atrasado, mas a gente está caminhando rumo a essa conexão total. A gente já está falando, mal a gente começou a adotar o 4G, a gente já está falando do surgimento do 5, surgimento já aconteceu, na verdade, a adoção do 5G e a adoção de outras tecnologias de conexão, como Wi-Fi, que é via energia elétrica, e outras, né? São fontes variáveis de pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, o tráfego total de internet ele cresceu 30 vezes de 2000 a 2014. A aceleração nos últimos 10 anos ela é absurda em comparação com a aceleração das últimas décadas. Conectando 4 em cada 10 pessoas no mundo. A gente está falando de usuários de internet, não usuários de mídia social, porque aí o negócio cresce. É inacreditável. De acordo com a Cisco, que é uma das maiores fornecedoras de infraestrutura de telecom do planeta, a gente vai ver um salto de 10 vezes desse tráfego até 2019. Significa que a gente vai estar cada vez mais online, que as coisas cada vez mais vão ser feitas pela internet. E que a internet vai ter uma velocidade maior, porque se a gente não tem hoje essa disseminação do conteúdo digital, como tem os países de aplicativos e por aí vai, como tem os países ditos de primeiro mundo tecnológico, é porque a nossa infraestrutura de velocidade ainda não permite, coisa que está sendo transformada. Então, significa que daqui a pouco, infelizmente, nossos filhos vão ver cada vez mais YouTube, nossos filhos vão ver cada vez mais Felipe Neto, Lucas Neto. Se vocês quiserem, depois a gente fala sobre isso, dos influenciadores. O YouTube, né, crescendo cada vez mais, de uma forma assustadora, é uma plataforma absurda, e a gente vai ver alguns dados de plataformas. E a gente vai ter 11 bilhões de dispositivos móveis conectados. É a tal da internet das coisas. Que a gente só pensava em internet das coisas como uma geladeira que conversa com uma impressora que conversa com fogão, quando, na verdade, não é bem isso, não. Assim, a gente está falando de aparelhos que conversam entre si, sem a nossa interferência, por meio de sensores. Então, a internet das coisas ela vai fazer com que todas as coisas da sua casa se comuniquem, mas também se comuniquem com as coisas de fora da casa. E aí a gente vai ver mudanças muito radicais em termos de criação de carros autônomos, enfim, de melhoria de segurança, inclusive, porque a tecnologia com a internet das coisas ela é praticamente ubíqua, que a gente chama, né? A tecnologia que está em todos os lugares. Mas isso não é para assustar. Isso aí é tudo boa notícia. Tá? Porque eu, particularmente, sou uma fanzoca da tecnologia. Eu acho que ela veio para ajudar. Tirando o Felipe Neto, eu acho que o resto é legal. Internet sua linda, né? Já usando uma terminologia da internet. Vocês sabem que a gente fala assim na internet. Né? A internet ela surge como espinha dorsal disso tudo. Nunca se imaginou, lá em 1969, quando a internet nasceu, lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, porque era uma arma de guerra, nunca se imaginou que a internet ia chegar para todo o público da forma como ela chegou. E adotado de uma forma impressionante para todo tipo de aplicação, e é uma rede, inclusive, que está substituindo as outras formas de comunicação. Então, é uma linda. Né? Uma linda que está em todos os lugares, que fez o mundo ficar pequeno. Né? A gente tem um pesquisador carioca que chama Carlos Nepomuceno, que é um mega respeito, Elba conhece, é um doutor, enfim, uma pessoa incrível, que diz que o que aconteceu nas últimas décadas foi uma mudança na placa-mãe da humanidade. Para quem não sabe, placa-mãe é o cérebro do computador. É o que junta todas as pecinhas do computador e faz ele ter uma função lógica. Estou errada? Ai, por isso que eu fico com medo quando tem gente de TI na plateia, medo de errar. E ele diz que a placa-mãe mudou de uma forma tão radical que a gente pensa de uma maneira diferente. Vocês duvidam disso? A gente vai falar sobre isso na relação que a gente tem com organizações, empresas, marcas. Como a gente pensa de uma forma diferente, a gente age de formas diferentes e às vezes a gente não dá conta. Né? A gente não consome mais da mesma forma. A gente não se relaciona mais da mesma forma. A gente não trabalha mais da mesma forma. Então alguma coisa mudou aqui dentro. E eu mega concordo com Carlos Nepomuceno. Nós somos seres digitais. Apesar de muitos de vocês aí provavelmente dizerem que são seres analógicos. Ou, como costumam dizer, né, mais assim, a miúde, dinossauro. O que é mentira, porque até os dinossauros hoje estariam usando o WhatsApp se eles pudessem usar as mãos.
e para dar bom dia, boa tarde, boa noite, que é para que serve o WhatsApp, né? Só para vocês terem uma ideia, em 1995, quando a internet comercial explodiu, em 1992, um carinha chamado Tim Berners-Lee, que ganhou o prêmio de maior invenção do século XX, ganhou mil libras esterlinas, 1 milhão de libras esterlinas de prêmio. Esse cara criou o web, que é, enfim, a interface gráfica da internet, o endereçamento, é o www. Em 1992, quase ninguém tinha acesso a esse troço. Você usava umas caixinhas pretas, que é o vovô do Messenger, que é o BBS. Eu usei BBS. Não precisam admitir aqui quem usou, eu sei que é motivo de vergonha, mas eu usei BBS. E era uma coisa abominável, horrorosa, mas pela primeira vez na vida você juntava pessoas para conversar, estando ela em lugares diferentes. Na época, usando o modem, aquele bagulhinho, que você quase morria, uma linha absurda de pequena. Você tinha que ocupar o telefone fixo, então você tinha que ter uma linha dedicada para o telefone fixo e uma linha para a internet. Às vezes você levava 2h30 para se conectar, ficava 2 minutos e caía, e aí tinha tudo de novo. Mas a gente tentou. Então, o Tim Berners-Lee, nessa época, ele não previa que isso ia explodir dessa forma, mesmo porque a web ela não foi criada para ser comercial, para fazer a empresa ganhar dinheiro. A web foi criada para que as pessoas pudessem se comunicar e trocar informações relevantes no seu dia a dia. E aí, em 1995, quando a internet comercial explodiu, deixando o Tim Berners-Lee mega triste, só 1% da população estava conectada. E aí, na época, e aí o Clay Shirk, aquele careca ali, ele fala que a gente tinha a impressão de que existia uma vida offline. Por quê? Porque existia nessa época. Porque 1% da população estava online, 99% estava offline. Opa, eu posso me desligar da vida offline. Não, hoje não pode mais. Porque hoje não é mais 1%. Então, a gente vai ver esse salto absurdo que mudou tudo que a gente viu na nossa vida, né? Para chegar ao 1º bilhão de usuários, demorou 10 anos. Então, assim, opa, 1º bilhão, arrebentamos. Só que para chegar ao 2º bilhão, o 2º bilhão chegou em 2010. Então, a gente teve uma velocidade muito maior. O 3º bilhão em 2014, foram só 4 anos de distância. Aí, olha que absurdo, em 2020 vão ser 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Ou seja, quase a humanidade inteira. Né? O que é uma loucura, porque aí sim a internet ela vira Skynet, certo? Assim, daqui a pouco os robôs vão estar dominando o planeta. Será o fim, assim, da vida offline? Segundo a revista Time, sim. E a gente está vendo isso acontecer no dia a dia. Né? A internet está entre nós. Ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas é engraçado porque ainda tem gente que pensa, vou ali entrar na internet? Como assim entrar na internet? Você está na internet, né? A internet está aqui entre nós. Como a tecnologia está avançando muito rapidamente, a gente ainda está vendo alguns momentos que a internet não está presente, que você tem que conectar no Wi-Fi e tal. Mas daqui a pouco, com a chegada do 5G, do Wi-Fi e das outras tecnologias, você não vai mais entrar na internet. Mas já não é assim? A gente não está conectado o tempo todo, né, em todos os lugares? A gente vive sem o nosso celular? Quem nunca? Gente, eu presto muita atenção, ainda mais porque isso é o meu objeto de estudo. Né? Chega num restaurante e perceba ao seu redor. Assim, esses dias eu estava calculando, botei no relógio, eu fiquei esperando o tempo que levaria um casal para começar a se falar entre si. 5 minutos. Aí eu fiquei, gente, eles ficaram 5 minutos falando com todo mundo, como se o outro não existisse. Lá em casa a gente tem uma regra, celular na mesa não existe.
Então, meu filho deixa para lá, eu deixo para lá, a gente não bota na televisão, nada disso, porque senão a gente não conversa, né? Viramos todos estranhos. Mas é muito difícil controlar isso, né? Eu não sei quem já viu Black Mirror, que é uma série sensacional, e eu vejo sempre os episódios, porque toda vez que eu vou dar aula eu tenho que lembrar de alguma passagem. Ontem eu estava vendo exatamente o episódio, ontem à noite, olha nerd, exatamente o episódio em que uma menina ela é viciada em avaliação em mídia social. Ela precisa ter uma nota maior que 4,5. Então você fala com a pessoa e dá uma nota para ela. E aí só que as pessoas elas pararam de falar o que elas pensam, né? Porque ninguém quer ouvir coisa ruim. E aí entra toda ali uma questão, mas é aí o que eu queria chegar aqui? A verdade é que o governo chinês implementou uma política de avaliação baseada em mídia social que já está funcionando e que vai impedir pessoas que tenham nota inferior a tal nota de entrar em avião e trem. Porque se você é considerado persona não grata, você tem uma nota 3, você não pode, porque você pode ser uma pessoa não grata. Você imagina isso acontecendo no dia a dia, né? Você avaliando as pessoas pelo que elas postam nas mídias sociais, pelo que elas falam. E aí a gente vai parar de falar uns com os outros, todo mundo vai começar a falar bem, né? Você não pode contestar mais ninguém, né? Porque todo mundo é dono da verdade absoluta. Mas não vamos pensar nisso, porque para mim a gente só pode ver o otimismo, e eu sou bem otimista. Você não entra mais na internet, né, como a gente está falando, você está nela. Antigamente a gente tinha esse modelo, né, de que você tinha que se conectar a alguma coisa, um intermediário, que era uma linha telefônica, que era o Velox, né, que era o DSI, DSL, sei lá, outros modelos de conexão. Hoje você não precisa mais disso. Você tem um plano de dados, você está 100% do tempo online e você vai usando ali o que você precisa. Você não precisa se conectar num browser mais, né? Quer dizer, num discador. O browser já é o caminho que você faz para chegar à internet, assim como o aplicativo, né? Aplicativo, web, caminhos que você faz para chegar à internet, mas você está nela. Quando você pega o celular, você não fala, vou entrar na internet. Você pega, aciona o Facebook, aciona o WhatsApp, e, enfim, você já está nela. A gente já está na internet, né? E, na maior parte do tempo, a gente está nas mídias sociais, que é um universo sem fim e que não para de crescer. Que é o segundo tópico que a gente vai tratar aqui, a segunda revolução. A revolução das mídias sociais. Que diacho é isso que aconteceu, que fez com que todo mundo entrasse em um só lugar, que foi criado para se tornar a página inicial de navegação de toda a humanidade e que conseguiu isso. Conseguiu de uma forma que as pessoas nem se tocam. Só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa muito séria conduzida por algumas universidades brasileiras, que diz que 55% dos brasileiros acham que internet é sinônimo de Facebook. Que ela entrou no Facebook, ela está na internet. Ou seja, e o resto? Né? O que se faz? A gente vai falar um pouquinho desse comportamento, porque tem muito a ver com o trabalho de vocês, que as pessoas não navegam mais do mesmo jeito. Né? As pessoas não acordam pensando o que as empresas estão aprontando. Eu vou entrar no site da empresa para ver o que ela está aprontando. Porque ninguém faz isso. Né? Você acorda e fala, não tem nada para fazer, vou navegar no site do TCM. Não, isso não existe. Esse comportamento não é mapeado. Então, você precisa criar técnicas para trazer essa pessoa, criar iscas para trazer esse cidadão até você. Então, mídia social é uma isca, né, que a gente faz, e é assim que o marketing digital encara a mídia social. Só para vocês terem uma ideia, o número de usuários de mídias sociais cresceu 10% em 2017 em todo o mundo. Parece pouco 10%, mas é muito. Quando em comparação com 2016. Então, está se imaginando que para 2018 também tenhamos crescimento semelhante. Se já está absurdo hoje, imagina daqui a um ano, né? e daqui para frente. 40% da população mundial está online. Das mais de 3 bilhões de pessoas que acessam mídias sociais, 3 bilhões e 196 o número. Das mais de 3 bilhões de pessoas que acessam mídias sociais no mundo, cerca de 2,78 bilhões fazem por meio de dispositivos móveis. E aí, amigo da TI, se o seu site não for responsivo, né, se ele não funcionar 100% redondinho, perfeito no celular, o que acontece? Ponto. Ou seja, mudou. Vocês lembram quando a gente tinha um desktop? Se alguém ainda tem um desktop? Um Team Client, provavelmente, de trabalho, alguma coisa assim. Mas desktop em casa, alguém tem ainda? Né? Pode falar, gente, não é vergonha, não. Assim, em algum momento, todos passamos por isso. Né?
Meu primeiro computador, na verdade, assim, eu cresci numa cidade. Por que essa paixão por causa da internet, né? Doideira. Tecnologia. Meu primeiro computador, eu tive. Meu não, na verdade. Eu nunca tinha tido um computador até os 18 anos. Quando eu cheguei caloura na Universidade Federal Fluminense, que é onde eu fiz jornalismo, querendo ser crítica de cinema. Quando eu cheguei lá, me botaram como monitora de um curso de planejamento visual gráfico. Sabe-se Deus por quê? Eu devia ser simpática, falar bem, etc. E me botaram nessa desgraça desse curso. 2 meses depois, eu já esqueci o negócio de ser crítica de cinema e já estava obcecada pelo celular, pelo computador. Tão obcecada, porque eu nunca tinha visto, né, imagina. Tão obcecada que eu comecei a desmontar e montar computadores, porque teve essa fase também. Por isso que eu só casei com 33 anos, né? Vocês podem imaginar. Depois você vê, enfim, principalmente com o avanço aí das tecnologias de design, com o Steve Jobs lançando os iMacs e por aí vai, a gente chegou à era dos thin clients, depois a gente chegou à era dos notebooks pesadões, parrudões, depois do ultra notebook, dos tablets, que agora deu uma quedinha, chegamos para os celulares pequenininhos, depois os celulares foram crescendo, e aí a gente chegou para os celulares com telonas, que faz todo sentido, né? Porque a gente não tem nem dedo do tamanho suficiente para digitar em celular pequeno, e a tela é muito mais confortável. Então, a gente já está falando hoje do phablet, né, que é o celular tablet, que é o que vai ficar no mercado, provavelmente, nos próximos anos. Então, o celular virou o computador, e cada vez mais ele vai ser assim. Olha os númerozinhos, que coisa bizarra. Né? Esse número, aliás, é bem recente, é do final de 2017. Ele é um número do Hootsuite e do We Are Social, que é uma ferramenta super famosa de medição de relatórios e monitoramento digital. São 7,593 bilhões de pessoas. Dessas, 4 bilhões são usuários de internet. 3,196 usuários de mídia social ativos. 135 bilhões usuários de celular, usuários únicos de telefonia celular, e os usuários ativos de mídia social, quase 3 bilhões aí nesse dado, ativos, né? Não só com login, né? Mas que usam bastante. É um número que não para de crescer, então a gente está cada vez mais usando mídia social para se comunicar. Das mídias sociais mais usadas, o Facebook é disparado maior. Pode falar. Opa. Sim. Uhum. Sim. Difícil ainda. Concordo, verdade, verdade. A gente tem que considerar, assim, principalmente com o Facebook, isso é muito complexo, porque o Facebook ele tem várias mídias sociais, né? Ele é dono de quase todas. Ele é dono do Facebook, do Instagram, do Messenger, que é uma mídia social, e do WhatsApp. Então, você imagina para ele como é que ele faz para medir o usuário único. Então, esses dados ainda são um pouco controversos. Sabe-se que dos 3 bilhões a gente já passou, mas a gente não sabe desses quando são ativos, de verdade. Então, é um dado que eles usam para chancelar. Mas é complicado de medir, sim. Assim como o número de usuários de telefonia celular. Porque você está falando aí de 15 bilhões de usuários de telefone celular, sendo que, às vezes, você tem 3 chips. Então, não são necessariamente 15 bilhões de pessoas, usuários. Né? Então, você tem a noção do usuário versus pessoa. Então, é complicado de medir, sim. O Facebook passou dos 2 bilhões, 2 bilhões e 160. Gente, imagina 2 bilhões de pessoas dentro daquela plataforma. Isso é muito doido. Né? O YouTube, segunda mídia social mais usada, embora a gente não perceba que ele é uma mídia social. O YouTube não é só aquele lugar que você entra para ver vídeo, né? Ele é um lugar que você entra para interagir. E é uma mídia social. Inclusive, é a segunda maior ferramenta de busca do planeta. Porque a gente pesquisa dentro do YouTube. O WhatsApp, 1,3. São números assustadores de uso de mídia social e isso só cresce. A gente está falando de continentes digitais. Você imagina, o Facebook hoje seria, tudo junto, o maior país do planeta. E ele não diminuiu aí, não. O Facebook vai morrer? Por enquanto, não se falou em morte de Facebook, não.
Sabe por que que eu acho que isso não vai? Não, você imagina, olha o desespero, gente. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Marco Aurélio está certíssimo. Gente, imagina quando o WhatsApp sai do ar. Você sabe que o WhatsApp sai do ar, a última vez que ele saiu, e ele normalmente sai porque a justiça brasileira tira ele do ar, né? Assim, é uma doideira isso, né? Né? Vai punir a plataforma porque alguém usou um crime para... Então, né, acaba com tudo logo, né? Você tem toda a razão, mas quando o WhatsApp sai no ar, o que imediatamente você pensa? Não, você sabe que não é verdade? Assim, as pessoas têm um certo problema de mudar de hábito muito rapidamente. A primeira coisa que eu penso é, e aí, como é que eu vou falar com as pessoas? Primeiro, eu não lembro o número de celular de ninguém. Segundo, eu não sei mais falar no telefone, vocês sabem. Tipo assim, aliás, acabou de sair uma pesquisa essa semana, saiu no jornal The Atlantic, dizendo que as pessoas têm horror de telefone fixo. O telefone fixo, ele cada vez mais deixa de ser usado, porque ele é considerado um estorvo. E é. Quando meu telefone fixo toca, eu falo, ah, não. Não, não. É uma agressão. Para de me ligar. A pessoa, esses dias, quando eu fui comprar minha calopsita, o cara falou assim, ah, pega aí que eu vou te ligar. Eu falei, não, não, por quê? Eu não quero falar com você. Assim, manda aí um áudio no WhatsApp. Não faz o menor sentido falar com você. Assim, por quê? Você não é meu amigo. Eu não quero saber da sua vida. Porque aí tem todo um preâmbulo, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? E a vida? Gente, eu não quero saber como é que está a sua vida, não. Assim, manda no WhatsApp. E ele ficou meio apavorado. Daqui a pouco eu falei, desculpa, mas eu sou assim mesmo. Assim, eu não falo no telefone. É muito raro. Fixo, então, é uma aberração para mim. Mas o Facebook eu não acredito, não. Sabe por quê? Porque o Facebook ele é utilitário. E não é só para a gente, não. Ele é utilitário para o poder. Vide eleição do Trump. Né? Vide o que está acontecendo no Brasil. Porque vocês não pensam que os políticos brasileiros não sabem usar, não, porque eles sabem. Vide toda uma questão de formar opinião pública que usa essa ferramenta como plataforma. Então, como ele é utilitário para muita gente, inclusive para o poder, eles não vão tirar ele do ar. Eles vão tentar usar. Né? E usar, para mim, hoje, se você parar para pensar, quem é o homem mais poderoso do planeta hoje? É o Trump. É o Zuckerberg. O Zuckerberg faz o que ele quiser no mundo. Ele elege quem ele quiser. Ele elegeu o Trump, gente. Para mim é uma aberração, vocês não acham? Quando que a gente ia imaginar que o Trump ia ser presidente? Não, mas não foi. Não, ele não quis eleger. Assim, o problema é que a plataforma. Eu adoro esse assunto, aliás, a gente podia ficar 2 horas e meia falando sobre isso. Mas a gente vai falar do algoritmo do Facebook. O algoritmo do Facebook ele é manipulável por quem sabe usar. Por exemplo, Peppa está aprendendo, né? Vocês estão usando um pouco aí da manipulação. Mas hoje o algoritmo do Facebook permite você chegar à pessoa que você quer falar. Você imagina que, olha só, aqui eu vou mostrar ali, mas o que sou eu, né? Eu enquanto Elis. Eu sou uma pessoa, primeiro que eu não canto, tá? Esse nome é só de fachada. Eu sou uma pessoa que adora Yorkshire, que é aquele meu cachorrinho que vocês viram lá. Eu sou nerd pra caramba. Eu tenho um filho de 10 anos que gosta muito de futebol. Vocês acham que o que aparece para mim nas mídias sociais é o quê? Então, só chega para mim aquilo que tem a ver comigo. Isso é o algoritmo do Facebook trabalhando. E é o algoritmo do Facebook que o Trump usou para ser eleito, porque ele manipulou, com a ajuda dos russos e com a tal da Cambridge Analytica. Mas esse é um assunto super complexo e o Zuckerberg vai pagar por isso, porque ele não esperava que isso acontecesse. É a manipulação absoluta do algoritmo do Facebook que fez com que as pessoas fossem levadas a votar no Trump. E isso já está provado, qualquer professor de marketing digital te prova isso com meia hora de conversa. Mas, enfim, é um super assunto. O que eu quero dizer, com 3,196 bilhões de pessoas, você faz o que você quiser no planeta. Então, eu acho que o Zuckerberg é o presidente do mundo. Né? Olha o planeta Facebook. Ele tem um ponto. Ali já até aumentou um pouquinho esse número. Pode falar. Você sabe qual foi a diferença de votos? 400 mil votos, mais ou menos. Você sabe que os Estados Unidos, eles têm um problema muito sério que lá, enfim, lá, democracia plena, lá você não é obrigado a votar. Então, um dos maiores problemas que os partidos enfrentam é fazer as pessoas saírem de casa para votar. O que as grandes universidades que pesquisam esse elemento
descobriram é que a maior campanha feita pelo Trump foi fazer as pessoas irem votar. Por quê? Porque os eleitores do Trump eles eram mais engajados, por serem mais radicais, do que os eleitores da Hillary. Então, desses 400 mil, provavelmente, segundo grandes institutos de pesquisa dos Estados Unidos, foram votar e não iriam. Sim. Não, definitivamente não é o único. Mas no meio da catástrofe, foi. Né? E também, assim, é claro que não ajudou o fato da Hillary não ser muito forte. E por aí vai, né? De ter sido a candidata errada, o Sanders era muito melhor e etc. Mas você pode ter certeza, 70% da culpa foi das mídias sociais. O redneck, né? Ele... Sim, sim. O americano não é liberal, né? O americano é conservador. E muito cá entre nós, a gente também. O brasileiro, ele é conservador. Mas, enfim, tem toda uma questão que vocês aí entendem muito mais do que eu, porque estão no mundo público / político, né? Mas é bem complicada essa situação. O que eu sei é, o poder disso para o bem é sensacional, mas o poder disso para o mal também. Olha a comunidade Facebook, né? 900 milhões de usuários do WhatsApp, 700 do Messenger, 400 milhões do Instagram, mais de 1 bilhão de pessoas conectadas no Facebook a cada dia, 8 bilhões de vídeos assistidos no Facebook por dia, 15 milhões de pessoas online graças ao internet.org. Por quê? O Facebook ele fez o quê? Como é que eu vou ampliar o número de usuários que eu tenho hoje? Vou dar internet para elas. Por quê? Se você vai para a África, por exemplo, tem metade do continente não tem acesso à internet. Aí o Zuckerberg fez o quê? Vou dar acesso à internet. Criou um programa chamado internet.org que usa satélite para levar a internet. Ou seja, assim ele vai ampliar a quantidade de usuários. E não é só ele que está fazendo isso, não. O Google também faz a mesma coisa. 45 milhões de pequenos e médios negócios usando as fanpages de Facebook, que são espécies de site, né, dos novos tempos. E por aí vai, né? O Facebook já tem uma aeronave não tripulada que envia sinais de internet. O Facebook já anunciou o primeiro lançamento do satélite para fornecer internet. O Facebook tem um assistente pessoal que chama M. E o Facebook tem, inclusive, óculos de realidade virtual, que também é uma tendência que vai crescer aí. Esse é o mapa de amizades no Facebook. É assustador também. Né? A gente vê que é uma concentração muito grande, a África um pouco menos, mas é uma concentração muito grande. China, muito pouco, porque o Facebook não é muito usado lá, mas eles têm grandes continentes digitais também sendo usados lá, Coreia do Norte é a mesma coisa. Mas se você parar para pensar, olha ali no Brasil, somos altamente, densamente povoados por Facebook. Como é que a gente está, né, nesse clima aí todo de revolução das mídias sociais para o Brasil? 57% dos brasileiros passam, em média, 3 horas por dia nas mídias sociais. 3 horas por dia. Você sabe que a gente que trabalha com digital, a gente fala, por que aplicativo não dá certo? Muito raro, né? 90% dos aplicativos que se cria, eles nascem e morrem em menos de 2 meses, porque ninguém baixa. Por quê? Porque só 2 tipos de aplicativos sobrevivem. Os aplicativos que você usa para ganhar tempo, tipo Itaú, Santander e tal. E o aplicativo que você usa para matar tempo. Joguinho, Instagram, Facebook. Então, a gente usa os aplicativos para matar tempo e isso faz com que a gente sempre esteja online. Então, o brasileiro está... Assim, eu estou muito mais do que 3 horas por dia, mas a gente está o tempo todo matando tempo nas redes sociais, provavelmente invejando a felicidade alheia. Porque todo mundo é feliz pra caramba no Facebook e no Instagram, né? Eu nunca vi, ninguém está nunca triste. No Brasil, olha que loucura, 80% das pessoas acreditam no que leem nas mídias sociais. E aí, meus amigos, me digam, isso não é um perigo? Porque se as pessoas acreditam no que elas leem lá e as pessoas que estão publicando não são idôneas, ou não checaram, não pesquisaram, a gente pode eleger o Trump. Ou eu não vou falar, mas algo semelhante no Brasil. Né? Fake news e por aí vai. Isso, para mim, hoje, o maior problema do planeta é fake news. Porque fake news pode desvirtuar democracias, fake news pode reverter eleições, fake news pode matar pessoas. Tem países da África que os governos estão criando políticas de combate a fake news, porque partidos concorrentes estão fazendo guerra de mentira,
de difamar oponentes e eles estão sendo mortos. Então, assim, como é que se vai lidar com esse excesso de informação e de fake news e de coisas que você não prova? Vocês sabem que mais de 60% das fake news disseminadas no mundo vêm de grupos familiares no WhatsApp. Por isso que eu odeio grupo de família no WhatsApp. Porque não é possível que as pessoas acreditem nessas coisas todas. Né? Assim, todo dia, eu sou a chata do WhatsApp. Assim, vocês não têm ideia o que eu apronto no WhatsApp. Porque as pessoas mandam uma fake news, eu mando imediatamente assim, mentira. Lá, boato. Aí as pessoas me acham uma chata. Eu falei assim, mas eu vou continuar o meu trabalho. Né? Fale. Disseminadores. É a velha, é desde a Grécia, né? Desde os romanos, né? Assim, a famosa calúnia. Só não havia essa questão da disseminação homem a homem, né? Que isso é perigoso. Porque, vamos lá, a minha mãe, esses dias, me mandou um negócio, eu sempre brinco, ela mandou para mim uma fake news, que era assim, óleo de coco mata. E aí, eu estava usando óleo de coco, enfim, tentando emagrecer, a gente faz de um tudo, né? O quê? O quê? Manga com leite. Até hoje eu não arrisco, não. Mas a minha mãe me mandou o óleo de coco mata, e aí eu respondi, mãe, mas como assim, mãe? Pelo amor de Deus, assim, achando que ela... Não é possível que ela acredita nisso, né? Aí ela falou assim, não, e outra, mata muito rápido. Aí eu respondi para ela, mas eu não estou com pressa de morrer. Foi até uma brincadeira, mas na verdade, assim, a minha mãe seria a pessoa na qual eu mais confio, certo? Não. A minha mãe acredita em tudo. Né? Ela acredita nos boatos mais infundados, absurdos, que me deixam de cabelo em pé. Então, assim, tenho medo. Nesse momento, o jornalismo sério ele faz uma certa diferença. Né? Porque são fontes nas quais você confia. E aí a gente vê nascendo serviços de fact-checking, como a agência Lupa, né, que a Elba conhece bem, Peppa também. Você começa a selecionar pessoas que ganham o título de esse é o que chancela. É. Agora é pelo próprio Facebook e pela Piauí. Na verdade, o Facebook fez uma parceria com a agência Lupa e criou agora um aplicativo de você dizer, avisar que é fake news, né? Mas você tem toda a razão. Quem que vai fiscalizar o fiscalizador e por aí vai? Vocês aqui estão mega acostumados com essas coisas, né? Assim, existe um momento que a gente simplesmente... a minha mãe anda mandando fake news a peça. Assim, tá difícil. Deleto ela. Deleto ela. Deleto. Mas é complicado, né? E esse dado aqui eu acho mais perigoso, né? Se 80% das pessoas acreditam que elas estão lendo, a gente está criando uma nova leva de pessoas acreditando em ideologias não necessariamente corretas. E isso é um desafio para a gente enquanto instituição. Imagina o que o tribunal não tem, o trabalho que o tribunal não tem, a partir de agora, de se comunicar com as pessoas para, inclusive, desfazer esses nós que se cria, né? As redes sociais, ao mesmo tempo, influenciam 77% dos processos de decisão de compra dos brasileiros. Você faz as pessoas comprarem o que você quiser nas redes sociais. Porque é assim que eu, particularmente, trabalho. Eu virei um ser do mal. Tem um amigo meu que era jornalista, que era do Globo, que foi até meu aluno agora recentemente, era jornalista, não, desculpa, é jornalista, que, segundo ele, foi para o lado negro da força, que foi trabalhar com marketing. E aí, eu hoje sou muito mais marketing, né? Quando você vai para o marketing, você descobre que todo o seu trabalho fica em torno de vender coisas para pessoas. E aí você descobre, inclusive, vender informação. Né? Porque é assim que a gente trabalha na comunicação. Né? Só que não mais com uma ideologia por trás. Né? A gente trabalha vendendo informação em troco de alguma coisa, que é como o marketing funciona. Aí você imagina que você está navegando no Instagram, que é uma coisa mega comum que acontece comigo. Tem lá um anúncio, um post patrocinado do Wine, que vende vinho, e eu adoro vinho.
né? Então, o que acontece? Eu estou com uma coleção grande de vinho em casa, porque eu não resisto àquele anúncio. E o botão de call to action do Instagram, ele é mau, porque ele é muito rápido. Quando você clica ali, você cai imediatamente na página da venda e no cartão de crédito. Então, assim, eu fico, tá bom. Quando eu vi, 1 segundo depois, eu comprei 3 garrafas de vinho. Sendo que eu estou de dieta. Porque, né, todo gordinho vive de dieta, você sabe disso. 200, no Brasil, né, são 207 milhões de pessoas, dessas 120 milhões de usuários de internet, mais de 90% deles com perfil em redes sociais. 85% dos brasileiros acessam as mídias sociais pelo celular. Nós fazemos isso. 89% da geração millennial, então, é uma geração louca, né, porque ela não conheceu o outro universo, né? 89% das pessoas entre 18 e 29 são usuárias de mídia social. São essas pessoas que estão no Instagram, estavam no Snapchat. Aí, quando os pais começam a chegar no Instagram, elas saem. Porque a adolescente não quer estar onde os pais estão. Não, os nativos digitais. Essa, para mim, é a geração mais complexa. Estava falando com a Pepa, quando a gente deu o curso aqui, que vocês têm um trabalho muito importante de desenvolver a comunicação para as próximas gerações. Como é que o TCM vai falar com as próximas gerações? Onde estão essas pessoas? Porque elas não usam mais só o Snapchat, elas usam o Instagram, estão no Twitter também. Elas não estão no Facebook definitivamente. Porque o Facebook, quem está lá? O pai. Meu filho falou esses dias para mim, meu filho tem 10 anos, graças a Deus, ele ama tanto o Flamengo que ele quase não usa internet ou nada dessas coisas, que ele só pensa em Flamengo. Hã? Já muito viciado, mas muito, vocês não têm noção. Meu filho é obcecado pelo Flamengo. E aí, esses dias, ele falou, eu falei, filho, você viu não sei o que no meu Instagram? Ele falou assim, mãe, você acha mesmo que eu vou no Instagram? Eu falei, mas por que você não vai no Instagram? Mãe, você está lá, né? Ou seja, ele não quer a rede social na qual eu estou. Mas provavelmente daqui a pouco vai surgir uma outra. A rede social que os jovens hoje mais usam, por incrível que pareça, é o WhatsApp. Eles usam muito, e nos Estados Unidos também. É um mar de oportunidades. 72% dos usuários de internet são muito ativos em mídias sociais. Aquela coisa que eu falei das 3 horas diárias. Então, dá para trabalhar com a comunicação para essa galera o tempo todo. Porque a todo momento vai ter público para você falar, inclusive de madrugada, que é o horário mais forte do Instagram, por exemplo, porque é uma rede noturna. 72% dos indivíduos com idade entre 30 e 49 anos estão envolvidos em mídia social. Tem aquele tal daquele stalker. Ah, não posto nada, mas vê tudo. Aquele voyeur, que fica só de olho nas coisas, mas não posta nada para não se comprometer. Quem aqui que não é isso? Somos todos. Aí a gente fala de outras gerações. Aí fala assim, não, mas os de melhor idade, maior idade, terceira idade, quarta idade, não estão. Estão sim, senhor. São as tias do WhatsApp que acreditam em tudo, que dão bom dia, boa tarde, boa noite, e que mandam aquele PowerPoint que você usou no Orkut em 2001, mais ou menos, 2002. E hoje aquele PowerPoint voltou para a sua vida. Aí você fala, pelo amor de Deus, tira esse PowerPoint. E elas acham que você está sendo arrogante. Como assim? Esse cara sabe de tudo? Não sabe nada. Porque eles estão num processo de conhecimento da ferramenta que você já usa há 20 anos. Então, é realmente um choque de gerações. É a vovó no WhatsApp. A vovó no WhatsApp é assustadora, porque ela acredita em tudo, ela vive na reminiscência do século passado, ela literalmente no século passado, ela, inclusive, diz que era feliz na ditadura, que é o que tem acontecido bastante, Porque a gente sempre, vocês sabem que só no marketing, inclusive, a gente usa muito isso, só há 2 momentos da existência que a gente é muito feliz. É a infância remota e o futuro distante. Então, todo mundo era feliz na infância. E todo mundo vai ser feliz no futuro, mas agora não. Então, esses senhores, eles acham que eles eram felizes antes. E aí eles, claro, puxam essa história da ditadura, que é totalmente fake news, mas a gente sobrevive. Esse recado aqui que estou querendo dar como eu falei, que as pessoas não acordam. Estou aqui de bobeira, estou indo para o trabalho, vou lá ver o que o TCM está aprontando, o que eles estão falando. Na verdade, o seu dever hoje é ir onde esse povo está. Como já disse o Milton Nascimento, esse gênio. Todos os artistas têm que ir onde o público está. Se o público está na mídia social, e eu acabei de provar isso para vocês têm que estar onde? Ah, mas eu não tenho que estar no site? Claro que tem. Só que o site ele vai ser uma base de conteúdo e você vai puxar essas pessoas lá. Tuf. A mídia social é o que você faz para trazer as pessoas até o site.
E aí, ó, as empresas mais ou menos sabem disso. Elas dizem que os benefícios das redes sociais, para o uso delas, são divulgar a marca, que é bem o caso de vocês, divulgar o trabalho de vocês, engajar a audiência, ou seja, fazer com que essa audiência se envolva com o conteúdo de vocês, comente, compartilhe. Aumento de tráfego no site, no blog, porque você não tem quase forma nenhuma, além de trabalhar Google, se você não usar a mídia social para trazer esse público. Então, é indispensável. 70% do tráfego dos sites hoje vem de mídia social. É um número muito grande. Ampliar as vendas e o número de clientes, que é bastante. O e-commerce não viveria sem mídia social. E sem Google, né? Então, se você não está hoje na mídia social e no Google, você simplesmente não existe. Né? Porque é onde as pessoas estão. É mais do que divulgar. Né? É engajar, é envolver e é conversar. Eu vou falar sobre eles. Você acha que é adequado o posicionamento assim para o Acho. E vocês vão me odiar hoje. Acho. Acho e, assim, provo. Adequado. Adequado, e a gente vai falar muito sobre essa coisa de humor, de elemento de rede e tal. As mídias sociais, elas não são locais endurecidos. Eles são locais humanos. A gente está vivendo na era líquida, né? O Zygmunt Bauman, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, ele tem toda uma teoria de mundo líquido, que ele diz que as mídias sociais são as mídias líquidas, né, onde as pessoas elas não estão ali para adquirir grandes conhecimentos, elas estão aí se entretendo, conversando no seu ambiente. Você não pode tentar levar esse ambiente para lá, é o contrário. Mas a gente vai voltar nisso aí, tá? Conversar. Né? Se você vai conversar, você não é o senhor da razão, você não está impondo. Você está debatendo. Num debate, se você disser, pô, peraí, cara, quem você acha que você é? Eu sei tudo. Acabou a conversa. Né? Nem que seja para isso aqui, que eu sei que isso aqui já é pegar pesado demais. Mas vocês viram isso aqui? Vocês lembram? O Flávio Bolsonaro, né, figura notória e contraditória, disse o seguinte, se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a Netflix Brasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro. Aí vejam o que a Netflix respondeu no perfil oficial. Você está louca, querida. Isso aqui é uma empresa, Netflix, que eu não sei se vocês sabem, vale hoje muito mais do que a Disney. Em valor de mercado e em valor de marca. A Netflix foi lá no perfil dela e respondeu, você está louca, querida. Gente, ela está num ambiente de rede, ela está num ambiente de mídia social. As pessoas amaram isso aqui. O compartilhamento disso aqui, vocês não têm ideia do tamanho que isso aqui virou. Isso virou case internacional da Netflix. Aliás, a Netflix é um case internacional de mídia social, que é sensacional. Ou você imagina isso aqui, né? Isso aqui, gente, parou o planeta. Isso aqui dando a CNN. William Bonner começou o Jornal Nacional com isso aqui. Afinal, vocês viram dourado ou azul? Agora, recentemente, foi o negócio do Yami e do Lowry. Vocês viram isso? Que era um áudiozinho que o Jornal Nacional também deu, falando, vocês estão ouvindo Yamel ou Laurel? Porque, na verdade, é o cérebro que diz se você vai ouvir de uma forma ou de outra. Assim. Isso para o planeta. Porque as pessoas estão todas conectadas, elas sabem do que está se falando. São fenômenos internacionais, sem fronteira, e aquilo transforma de uma forma aquela comunidade. Isso aqui é a verdadeira aldeia global. Que quem fez comunicação sabe que tal do McLuhan, que morreu lá na década de 60, ele já tinha dito que isso ia acontecer. Que ia ter um negócio chamado aldeia global e que todo mundo ia se falar numa uma grande aldeia. É isso, todo mundo falou sobre isso. E aí ainda teve os espertos que sabem usar a rede, que foram lá e fizeram isso. Por exemplo, a José Cuervo, que no mesmo dia que saiu a polêmica, fez esse post. Chega de discussão, vamos resolver as coisas dessa forma. Né? Ou então, a Lego, que fez os 2 vestidinhos, falou, temos os 2 vestidinhos, é só você montar. Então, isso aqui é ouvir as redes e aproveitar as redes, né? Porque a comunicação da rede ela é ativa. Ou então, coisas desse tipo, que o McDonald's faz mais. Usar memes, que são elementos de rede muito ricos, que falam diretamente com as pessoas que usam, os usuários muito ativos, e aí o McDonald's vai lá e brinca com o ET, que foi também um meme muito famoso, ou isso aqui, o Dinofauro, que é um dinossaurinho azul, que é muito famoso, que fala uma linguagem do F. Então, no dia que ele apareceu, que ele bombou, o William Bonner fez um vídeo falando que ele ia dar foa foife,
que foi uma bobeira, mas é uma coisa mundial, as pessoas falam disso. Vocês sabem que a Gretchen virou um fenômeno internacional. A Katy Perry levou a Gretchen para fazer show com ela, porque a Gretchen é um meme, ela é um meme vivo. Né? Ou então isso aqui, é um meme vivo, é um meme ambulante. Isso aqui é a Netflix no dia que prenderam o presidente da CBF. Eu não sei quem conhece, a Netflix tem uma série que chama Better Call Saul, que é um advogado. Aí eles botaram ali, alô Marim, Better Call Saul. Cara, é brincar com a prisão do presidente da CBF. Mas isso é bem comum, isso é um meme bem conhecido. E aí, cara, tem até produtos que as pessoas todas rejeitam. Eu não sei quem conhece, preciso conhecer, esse é o Cemitério Jardim da Ressurreição, que tem um Facebook simplesmente sensacional, que vende produto, imagina, o produto deles não é fácil de vender, mas eles fazem coisas desse tipo. Que tiro foi esse? Em 2018, não fique parado, vai malandra. E eles só usam brincadeiras desse tipo. Esses dias eles postaram, até esqueci de colocar, eles postaram um postzinho falando que até o GPS sabe chegar no cemitério. Por que você não sabe? Então, assim, e eles são brilhantes, têm milhares e milhares de seguidores. A terceira revolução é a revolução da mídia pública. Você imagina que a gente está chegando num momento que as pessoas têm palanque, têm palco e têm ferramenta para reclamar, para falar, para esculhambar. Aí o consumidor ele ganha um poder muito forte. A gente cria praças públicas de discussão, que seja via Twitter, Facebook, por aí vai, mas as pessoas começam a se reunir naquelas praças públicas. Elas têm uma necessidade, aí, por conta disso, as empresas ganham uma necessidade muito maior de transparência. Porque você acha que você não está lá, mas você está. O Tribunal de Contas do município sempre esteve nas mídias sociais. Ele só não estava, ativo, mas ele estava sendo falado lá. Aí é o momento de mudar o tom de voz. Porque se você entra numa rede que tem um tom de voz, se você chega com outro tom de voz, você é rechaçado. É como se você fosse aquela pessoa muito séria que chega numa festa, todo mundo se divertindo, você fica, eu não bebo, eu não gosto disso. Sim. É isso. Você sabe que assim, existe um ranking que a gente trabalha, que são os rankings, que são os ganchos, né, os punts. Como é que trabalha-se com marketing digital para fazer sucesso, para que aquele conteúdo viralize? O primeiro motivo de viralização é o quê? Humor. As pessoas adoram passar adiante coisas que são engraçadas. Então, o humor, se ele não fizer parte, as pessoas param, elas não te compartilham, e aí você está usando o elemento errado na rede errada. A gente tem que lembrar, mídia social não é site. Mídia social é você estar nos micromomentos da pessoa, no momento que ela está conversando com os amigos, rindo, brincando. Se você chega com um tom muito duro, fechado, ela te rechaça, porque você não faz parte daquele elemento. É como se você estivesse tomando o lugar dela e oferecendo para ela o conteúdo que ela não quer. E ela não vai nem curtir, nem comentar. Se ela não curtir, não compartilha, não comenta, você não chega a ninguém. Então não precisa fazer. Porque a ideia é que as pessoas interajam, né? É a conversa direta com o público e você precisa entender o humor da rede. O que não é fácil, né? Porque o consumidor ele mudou radicalmente. Olha que dado interessante. Segundo o Reclame Aqui, que todo mundo usa, né? Das 70 mil pessoas que entram na plataforma todos os dias, 455 mil pesquisam a reputação de produtos, empresas e por aí vai, antes de comprar. Ou seja, se você está mal colocado no Reclame Aqui, você não vende. Eu faço isso. Então, ele virou uma grande chancela de compra e de consumo. Porque o público, na verdade, ele só quer falar, ele quer interagir, ele tem necessidade de saber sobre você. Por exemplo, aquilo ali é uma loucura que a Nestlé fez, quando ela lançou o Alpino Fest, que é aquele trocinho ali que, quando saiu, eu provei, eu falei, gente, isso aqui não pode existir, isso é muito ruim, né? E aí, olha só o que estava escrito atrás da garrafinha do Alpino Fest. Este produto não contém chocolate alpino. E aí, gente, como assim? Então as pessoas começaram a reclamar, o mundo caiu em cima da Nestlé, e a Nestlé foi lá e botou a culpa no consumidor. Falei, ele não entendeu. Mas como assim? Você não lançou um produto chamado Alpino? Não é o Alpino? Não, não é o Alpino, é outra coisa. Então não era para ser Alpino. Então, assim, é difícil você lidar com o consumidor, mas ele tem razão. Outra coisa é a Ruffles.
Né? O que a Ruffles não sofre quando as pessoas dizem, por exemplo, que tanta gente aí morrendo de falta de ar e o saco de Ruffles está cheio de ar. As pessoas reclamam muito que tem muito ar e pouca batata. Ali, querida Ruffles, gostaria de avisar que está vindo um pouco de batata no saco de ar que vocês vendem. E aí, o que a Ruffles teve que fazer? Todo um trabalho de conscientização, criação de vários infográficos, explicando que, se não tiver o ar no saco de batata, ela chega toda quebrada. Mas ela conversou com o consumidor, porque ele é o cara que compra, ele é o dono da marca. Aquilo ali é a Coca-Cola, que já está há uns 20 anos lidando com aquele cara ali, que disse que ele está à beira da morte porque tinha um rato dentro da garrafa de Coca-Cola. E a Coca-Cola teve que mudar a comunicação dela toda por causa disso. Então, é uma loucura, né? As pessoas trazem essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade inacreditável. As pessoas, inclusive, trazem insights para você. Esse case aqui é sensacional. A minha turma, na FGV, eu dou gestão de marca, que é uma disciplina que eu amo, reputação e por aí vai. Eu levei a diretora de digital da Fiat, na verdade é FCA, que é Fiat Chrysler, Jeep, Fiat e Chrysler, e ela estava falando sobre as estratégias digital da Fiat. A Fiat é considerada um dos melhores cases digital do Brasil. E aí ela foi pesquisar, na época do lançamento do carro Cronos, que é o mais recente da Fiat, eles queriam começar com uma comunicação que falasse muito intimamente com as pessoas. Como a Fiat trabalha muito diretamente com digital, eles ouvem muito digital, monitoram muito, eles perceberam que a coisa que mais se falava de Fiat no Brasil era a corrida de Uno Mille com escada. Gente, Uno Mille com escada é o carro que todo técnico que vai consertar Light, Oi, usa para ir na sua casa. O Uno Mille com escada em cima, ele é considerado um carro parrudo e que resolve. Por quê? Porque o cara vai e resolve. Então, as pessoas têm um carinho por Uno Mille com escada. Aí a Fiat falou assim, gente, está todo mundo falando de Uno Mille com escada, eu vou fazer o lançamento com Cronos, fazendo o quê? Uma corrida de Uno Mille com escada, que foi o que ela fez. Sejam bem-vindos, amantes da Fiat. Engatem a primeira, que eu sou o Domênico Gatto e estou aqui com o meu amigo Ricardo Dilser, nosso especialista Fiat, porque vai começar a primeira corrida oficial de Unos com escada no teto. Domênico, parece que a corrida hoje vai pegar fogo. E vai mesmo, esses são os carros mais rápidos da internet. Mas aqui eles estão com um único propósito, revelar o nome do novo carro da Fiat. Isso vai ser bem simples, são 6 Unos e 6 voltas. A cada volta, um Uno dá lugar para um outro carro da nossa querida marca e a gente descobre uma letra desse nome. Tudo certo para o maior racha de Unos com escada que você já viu. E saem os carros! Que velocidade, minha gente! Que largada! O número 1 vem na ponta, agora o número 2 por fora! Que ultrapassagem! Calma, o número 1 ainda está logo atrás dele. É verdade, e o número 2 será o primeiro a dar lugar à primeira letra. Qual vai ser, Dilser? Todo mundo na expectativa. Todo mundo na expectativa. Vamos acompanhar então. R! A letra R veio com o Fiat Mobi, um dos carros mais econômicos do Brasil. Meu Deus, que habilidade! E a segunda letra é... O. E ela veio de Fiat Toro Blackjack. É a primeira vez na história da Fiat que até o logotipo é pintado de preto. Esse deu uma mitada. E vai tentar ultrapassagem! Meu amigo, essa aí você vai precisar de uma escada bem maior. C. Temos o R, o O e o C agora, hein? Deixa eu pensar aqui, olha. Rock? Não é rock. E aí, Dilson, conta aí. Domênico, não vou nem me arriscar, cara. A gente tem só metade das letras. Olha lá um S. R, O, C e agora um S. Minha Nossa Senhora, que ultrapassagem! Olha lá, saiu um O agora. Agora dá pra arriscar, vai. A única coisa que eu vou falar agora é que essa cor do Mobi tá muito bacana. E essa é a câmera escada dourada. Meu amigo, você só vê isso aqui, hein? Vamos lá para a última letra. Olha lá, temos um N. Essa letra fecha com chave de ouro, porque ela vem justamente com o carro ganhador da melhor compra da categoria, o Fiat Argo. R-O-C-S-O-N, meus amigos. As 6 letras já estão na pista. Pensa aqui, Roxxon, Nóculos, Roncos. Caraca, Domênico, seus palpites são péssimos. Agora eu entendi. É isso mesmo, senhoras e senhores, meninos e meninas. Deem as boas-vindas ao Fiat Cronos! Galera, a gente curte demais a nossa história, os memes, e o novo Fiat Cronos consolida esse novo tempo. E em breve a gente vai conhecer esse carrão por inteiro. Um grande abraço e fique ligado nas nossas redes sociais. Fiat Cronos,
Novo Tempo. Esse foi o lançamento oficial do Cronos, feito pela Fiat no Brasil. E teve 90% de conteúdo orgânico compartilhado. Foi um escândalo, assim, é absurdo. Eles nem precisaram de TV, gente, para fazer. Outro case que eu não sei quem acompanha, mas o McDonald's tem alguns problemas muito sérios em termos de comunicação. O principal deles é falta de transparência. As pessoas ainda falam que carne de McDonald's é feita de minhoca. Então, o McDonald's teve que traçar toda uma estratégia digital para começar a acabar com esses mitos falando a linguagem da rede. E aí, para isso, eles convidaram um youtuber, que por acaso era ex-gerente de McDonald's e que é a cara do McDonald's. Não por acaso, hoje ele é o garoto propaganda oficial do McDonald's. Bem-vindo ao McDonald's! Eu sou o seu gerente! Eu sou gerente! Tá achando que o McDonald's é bagunça? Não é não. Eu vou te mostrar como é lá dentro. Você já conhece a cozinha mais famosa do mundo? Não conhece, né? Eu vou te mostrar. Vem, senhora! Essa é a Operação Portas Abertas! 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola... Para! Só que antes, a Toquinha. E aí, vamos conhecer a cozinha mais famosa do mundo? Vamos! Eu escutei um ok, obrigado! Ok, obrigado! Vem, senhora! Primeiro, a higienização. Vamos lavar as mãos? Porque aqui lavamos as mãos de 1 em 1 hora e sanitização de 20 em 20 minutos. Agora vem! E olha isso! Bem-vindo onde é feito a mágica, onde é feito o Big Mac, onde é feito o cheddar. Adoro cheddar. A carne é 100% bovina, é de altíssima qualidade. Sabe quantos segundos fica pronto seu delicioso Big Mac? Apenas 38 segundos. E sabe por que essa rapidez? Vem aqui que eu vou te contar. Porque é tudo feito na hora que você pede. É isso aí, pediu é feito na hora. Tudo fresquinho. Adoro, viu? Adoro. E de todas as maravilhas do mundo, essa devia ser a primeira. As McFritas do McDonald's. Eu amo as McFritas do McDonald's. Não dá pra pedir uma Mac oferta sem elas, né? Eu mesmo, filho. Já comi umas 2 hoje. Vamos que tem mais. Moleque, tá frio. Vem cá que eu vou te apresentar o Chicago. Só que antes, veste isso. Que aqui é menos 23, menos 22 graus. O negócio aqui é gelado. Olha essa organização. Pega essa organização, senhora, pega. Olha essa organização. Tudo organizado. E esse daqui é o drive. Eu adoro o drive. Quem não gosta do drive, né? E sempre tem um drive no nosso caminho. Você voltando da faculdade, voltando do trabalho. Eu vou atender uma cliente aqui pra você ver como funciona. Olha que linda! Parece que essa daí é platinada. Oi, senhora, boa tarde. Você achou, moço? Você achou o nozinho? Que nozinho, senhora? O nozinho aqui da minha lace? Tô brincando, senhor. Obrigado. Às vezes o cliente chega na balada, mas de boa. Você parece aquele menino Chris. Meu Deus, igualzinho. Você era motorista. Obrigado, senhor. Hoje é nuggets. Eu adoro nuggets. Agora me dá licença, que eu tenho 1 hora de almoço e pro meu descanso de beleza. Gente, gostaram? Então saiba que você também pode, viu? É, o McDonald's convida você e todo mundo para conhecer a melhor cozinha do mundo. E vem aqui no cantinho, desce aqui, desce aqui. Avisa que não é boato, o McDonald's convida você por Portas Abertas. Então, gente, tira os mitos da cabeça, né, gato? Escuta aí, ok, obrigado? Ok, obrigado. Isso também é total elemento de rede, né? O Félix já era um influenciador digital, ele é a cara do McDonald's, ele virou o garoto propaganda, já foi usado em outras peças, e o McDonald's está felicíssimo com o resultado que teve nessa campanha, que é considerado uma das melhores de todos os tempos do McDonald's. A palavra-chave, eu acho que a palavra-chave que a gente tem que usar também aqui o tempo todo é transparência, né? Quando você é transparente, você não pode ter uma cara fechada, né? Se você é transparente, a pessoa tem que saber que ali atrás existe gente, né? Porque as pessoas não acham que elas estão convivendo com uma empresa, com uma instituição. Elas acham que elas estão convivendo com outra pessoa. E é assim que funciona. A gente está vivendo uma era que eu chamo de a era do pensamento crítico, que as pessoas precisam falar mal. Elas falam mal de tudo. E elas têm crítica para tudo, inclusive aquilo que elas não querem criticar, mas elas precisam, porque isso faz parte, né? E aí também falta um pouquinho de senso crítico às vezes. Por exemplo, o tal do selfie em Auschwitz, que foi rechaçado no mundo inteiro. Ou então, o tal do selfie com morto. Eu não sei se vocês sabem, isso é uma prática recorrente, fazer selfie com cadáver. Assim como aquela menina ali que está com um baúzinho de cinza e está dizendo que ela está passando a tarde com a vozinha dela no sol.
Então, assim como tem muito pensamento crítico, também tem falta de pensamento crítico. E o povo, na verdade, ele quer falar. Vocês imaginam que quando a Seara estava lançando uma nova linha de lasanha, a Seara foi e convidou o que ela chamou de um dos maiores especialistas em lasanha do mundo, que é esse senhor que chama Cesare Giacone. E aí o que acontece? As pessoas elas têm acesso à informação, então não adianta mentir. Né? A Seara botou isso no ar, imediatamente o BuzzFeed, que é um dos maiores sites de conteúdo do planeta, foi atrás de alguma resenha, entrevista, review, crítica, que falasse da lasanha do Cesare Giacone. E aí o que descobriu? Que ele nunca tinha feito lasanha. E aí isso, o mundo caiu em cima da Seara, a Seara teve que dar explicação, a Macan, que é a agência de publicidade da Seara, teve que dizer, poxa, mas o cara foi convidado porque ele é um especialista em comida. Sim, mas a propaganda dizia que ele era especialista em lasanha, e ele não é. E as pessoas não aceitam mais isso. Né? Não adianta você dizer que é. Não adianta o Roberto Carlos dizer que ele está comendo a carne, ela é gostosa se ele é vegetariano. Ou que a Angélica está comendo salsicha sendo que ela é vegetariana. Então, assim, a Friboi, diga-se de passagem, é uma das empresas que ainda tem a mente 100% publicidade tradicional, tentando entrar no universo 100% digital. E não funciona. Né? Quando ela teve o último problema da Operação Carne Fraca, ela botou 53 milhões de reais na Globo para um anúncio de 2 minutos e ela abandonou as redes sociais dela, nunca mais usou. Ela acha que as pessoas estão ainda na fase da publicidade de massa. E está errado. Fale. Da Netflix, é. Claro. É uma instituição pública. Ela é do povo, né? Mas a gente está falando de duas coisas diferentes. Concordo. Mega concordo. A gente vai voltar, eu trouxe alguns exemplos. A gente vai voltar a falar sobre isso, de tom de voz. Concordo, você tem muitas limitações de comunicação e tal. Mas a gente está falando de coisas diferentes. Na verdade, assim, eu estou falando de você ganhar uma certa intimidade com o... Eu não estou falando com linguajar, eu estou falando com humor. Né? Você não pode ter um tom pastoral, um tom sério, sisudo, numa rede que não tem esse tom. Porque a partir do momento que você ganha esse tom sisudo, as pessoas te rechaçam. E você está lá atrás, você quer que as pessoas te aceitem. Porque você está invadindo o espaço delas. Né? Ela não é obrigada a te aceitar. Por que uma pessoa vê um post que você publica no Facebook e aparece na timeline dela? Porque ela clicou em seguir ou curtir. Então, ela aceitou você. Se ela te aceitou, você entra no espaço dela, você não passa a entrar no espaço dela com o seu tom, que é um tom sisudo, que não faz parte da rede. Eu estou falando que o que acaba acontecendo é uma perda absoluta de engajamento. Engajamento significa o quê? Você postou, ninguém executou ação nenhuma, significa que você postou, passe parede. Entendeu? O perigo é você postar passe parede, porque aí você está gastando tempo da sua área de comunicação, um tempo que é super rico, que é muito importante, mas que dá para achar um tom. O que eu estou querendo dizer é, mesmo instituições privadas, elas acham um tom que é um tom que tem o elemento do humor, mas que não é desrespeitoso e nem jocoso de nenhuma forma. Mas a gente vai voltar a isso aí, mas é importante essa sua preocupação.
Que eu estou falando assim, é difícil você lidar com o humor da rede. Por exemplo, a Risqué lançou uma campanha que chamava Homens que Amamos. Ela postou tudo nessa campanha, que era André lavou a louça, o nome do esmalte. André abriu a porta. E aí, daqui a pouco, as mulheres começam a falar, mas como assim? O homem é mais do que obrigação dele lavar a louça? Que isso? Eu não vou achar que isso é o máximo. Então, assim, não se brinca com o humor da rede. Você sabe que o McDonald's tem toda essa preocupação digital. Eu também recebi o diretor de marketing do McDonald's na FGV, na minha turma. E aí é um amigo querido e tal. E ele estava super feliz com o resultado da campanha do Félix. E aí o que aconteceu? No Dia da Mulher, o McDonald's, você vê o humor da rede. O McDonald's lançou uma campanha que era assim, hoje as mulheres vão comandar os restaurantes. E aí, assim, era empoderamento feminino. O que aconteceu? A rede entendeu que os homens estavam de folga. Falou, no Dia da Mulher você bota os homens de folga? E aí ele ficou desesperado, falou assim, não era a nossa intenção. Ela falou assim, sim, mas você não considerou o humor da rede. Tem coisa que a rede não aceita. Então, assim, entender o humor da rede não é fácil, mas é preciso tentar. Porque senão não adianta, então é melhor não estar. E se você não estiver, você não existe. Tá? Porque ou você está lá ou você está no Google, não adianta. Né? Nem tudo pode. Imagina que a Maria Filó lançou uma coleção com uma estampa do Debré, que remetia a Casa Grande e Senzala, e o mundo caiu em cima da Maria Filó. Ela teve um processo de gerenciamento de crise muito rápido, em um dia ela reverteu essa crise, mas ela teve um problema muito sério. Porque realmente passou. Né? Aquilo ali é uma coisa que não pode. O humor da rede não aceita esse tipo de coisa. A gente mudou, né? Assim como a gente ficou mais crítico, a gente mudou a forma como a gente se relaciona com as instituições, com marcas, etc. Esse comportamento de ir no site, digitar www.tcm.org.br, isso acabou. Ninguém mais faz isso. A web está morrendo. Então, a gente só acessa os sites quando a gente é puxado por outro canal. Mídia social ou Google. E aí, o que o Google disse? Olha, as pessoas não buscam informação mais da mesma forma. Esse é um comportamento mapeado pelo Google, que o Google chama de conceito ZMOT, que é o conceito do momento zero da verdade. Você imagina que até então, quando você queria comprar um produto, você fazia assim. Surgiu o estímulo, que é, minha TV queimou. Esse é o estímulo. Ou então, acordei com vontade de comprar um sapato, que é bastante comum entre nós mulheres. Né? E aí, você acordou com aquele estímulo. E aí, o que você faz a partir do estímulo? Antigamente, você ia na loja, que era o primeiro momento da verdade. O que o Google descobriu é que, do momento em que você descobre que tem uma necessidade ou um desejo, existe um segundo momento, que é o momento zero, que é o momento que você vai pesquisar. Google, principalmente, ou mídia social. Nesse momento aí, é o lugar onde vocês, organizações e quem vende produto, precisa estar. Google e mídia social. Porque se você não estiver ali, você não vai ser considerado para o momento 1, que é o da compra. E, ao mesmo tempo, quem passou por esse estágio todo vira referência do primeiro. Então, o Google descobriu que existe um novo momento e que as pessoas não se comportam mais da mesma forma. Elas não compram da mesma forma, elas não pesquisam da mesma forma. Você precisa estar na página 1 do Google, por exemplo. Vou fazer a piadinha. Adoro a piadinha. Vocês sabem que se você matar uma pessoa, qual é o melhor lugar para esconder o corpo? Página 2 do Google. Porque ninguém vai. Né? Então, você precisa estar, e mais do que isso, você precisa estar no Google, na página 1. O digital, assim, ele chega a uma maioridade. A gente está vendo o resplandecer do digital. Piada é horrível, eu sei, gente, mas eu sou nerd. Para mim, ela é ótima. E aí, vocês imaginam que a comunicação também mudou? Que a comunicação era assim. O que eu estava falando da Friboi a Friboi, ela precisava que muita gente recebesse aquela informação ao mesmo tempo. Então, ela foi lá e pagou 53 milhões naquele anúncio na Globo. E aí ela achou, beleza, chegou para todo mundo. Mas quem é esse todo mundo? Não sei. O digital não trata assim da mesma forma. O digital, pode ser tanto uma mesma mensagem para todo mundo, quanto mensagens diferentes para pessoas diferentes. E é assim que você faz anúncio em mídia social. Você segmenta tanto o público que você chega a nerd que gosta de Yorkshire, que gosta de Elvis Presley, que eu também gosto de Elvis Presley, não é à toa que meu cachorro chama Elvis. Então, assim, a comunicação hoje, você pensa naquele indivíduo. A publicidade, ela mudou radicalmente, é direto para mim. Esses são os anúncios que aparecem para mim. É sempre coisa de nerd, ActionAid, porque eu também faço doação de ActionAid, essas coisas, tenho lá as minhas causas. E o que chega para mim é aquilo ali, coisa de mãe, coisa de nerd, coisa de vinho. Né? Isso é até um recado, né? Tipo, opa, tá bebendo demais.
Mas se você parar para pensar, os anúncios são todos direcionados para você. É isso que o Facebook permite, né? Uma personalização absoluta. E no meio do caminho, havia um algo, né? Que também é uma brincadeira de nerd. O que é isso aqui? Já dei a dica, um algo. Isso aqui é o EdRank, que é o algoritmo do Facebook. O algoritmo do Facebook, ele entende tanto o seu comportamento, seus gostos, seus interesses, que ele direciona para você o anúncio que vai fazer a diferença para você. Então, ele é muito certeiro. Então, eu jogo a comunicação direto para as pessoas que eu quero jogar. Vou dar um exemplo simplesinho. A Líder estava fazendo... A Líder, vocês sabem que está numa situação de falência, né? Há algum tempo. E as lojas estão super fracas e tal. A Líder estava fazendo um evento para funcionário. E ela queria fazer os anúncios no Facebook para esses funcionários. Só que ela não queria que as pessoas que vão nas lojas e veem uma loja, né, super mal servida, achassem que eles estão bem gastando dinheiro com publicidade tradicional, né, com publicidade digital. O que a Líder fez? Fez os anúncios em Facebook direcionados só para os funcionários. Porque hoje no Facebook eu posso botar uma lista de cliente e só chegar aquele post para aquelas pessoas. 100% de forma certeira. É isso que a gente faz fazendo um anúncio de Facebook e é o que o algoritmo do Facebook permite fazer. E acabou o almoço grátis. O problema é que o Zuckerberg, ele abriu as portas para as empresas entrarem no Facebook, deu as fanpages, aí toda empresa começou a criar fanpage e era de graça. Aí você chegava na timeline de todo mundo. Aí chegou algum momento e ele falou assim, vou fazer uma mudança no meu algoritmo. O meu algoritmo não vai deixar você, TCM, chegar na timeline das pessoas. Aí o que você precisa fazer? Anúncio. E aí, se não pagar, você não chega mais nas pessoas. Aí a gente tem problemas, porque a gente precisa pagar anúncio. Como é que o TCM paga anúncio? Se você não pagar anúncio, você não chega. Vou dar um dado que vai assustar vocês. Não sei se vocês já sabem. Da base de seguidores que você tem numa fanpage, só 0,5% recebem o post que você escreve. Se você tiver 500 milhões de seguidores, você só vai chegar para 0,5 dos 500 milhões. Porque o algoritmo não leva para a timeline das pessoas. Aí você precisa pagar. O que a gente chama de impulsionamento. Então, o que significa? Que a comunicação precisa ter estratégias para fazer anúncio em mídia social. Anúncio significa que você vai pegar um post e direcionar para as pessoas que têm que receber aquele post e ela vai ver. Senão, ela não vai ver. Aí entra questões do tipo, e se eu não tenho uma agência de publicidade, o que eu faço? Vocês têm? Eu enfrentei isso lá no Sistema Fê Comércio, eu não tinha. E aí agora, até por uma sorte, as agências de mídia digital, elas passaram a poder fazer anúncios de publicidade digital, mesmo não sendo agência de publicidade. Então, você pode até contratar uma agência que faz conteúdo e ela fazer mídia digital e pagar, e você pagar como se fosse conteúdo. É uma saída que a gente tem em órgãos públicos. Porque em órgão público eu sei que é difícil lidar com agências de publicidade. Mas há uma forma de fazer isso. Ah, mas eu vou... Uma pergunta que sempre me fazem. Eu dei um curso para o governo do Estado. Ah, mas pô, o governo do Estado está falido, não está pagando servidor, a gente vai gastar dinheiro com publicidade digital? Eu falei assim, ué, mas quando você faz um anúncio no Jornal da Globo, Jornal Nacional, você não está gastando dinheiro de publicidade que é do servidor? Ah, mas o servidor não sabe, não está escrito patrocinado. Eu falei assim, mas aí vocês acharam que o servidor é burro. Claro que ele sabe que, gente, o servidor sabe que você tem que usar dinheiro para fazer publicidade. E diga-se de passagem, é sua obrigação, porque você tem que levar a mensagem para ele. Então, o serviço que você está prestando não é um dinheiro jogado fora. O que eu estou querendo dizer é, eu não ganho um centavo fazendo propaganda para o Facebook, mas o Facebook cobra de vocês. Então, tem que pensar que, a partir de agora, o almoço acabou, né, o almoço grátis. O tal do money free, né, que é o marketing orgânico, o conteúdo orgânico, ele é cada vez menor, chega a 0,5%. Então, você precisa impulsionar isso. Mesmo assim, continua valendo a pena. Mesmo 0,5%, se você fizer conteúdo da maneira certa, se você pensar no conteúdo certo, com os elementos certos, usando o humor certo, você chega. Porque tem algumas formas de driblar o algoritmo do Facebook. Por exemplo, se você fizer um live do Facebook, você amplia em 85% o alcance que você tem na timeline das pessoas. Mas, se você botar imagem que seja legal, se você botar vídeo nativo, significa que você não publica mais os vídeos no YouTube, você publica dentro do Facebook, você chega. Então, é todo um trabalho de digital, que eu sei que vocês já estão caminhando, para poder driblar esse impedimento que o Facebook tem. E aí, as vantagens das mídias sociais para empresas, organizações, etc., são tráfego de qualidade para o seu site, porque as pessoas que estão saindo da mídia social e caindo no seu site, elas sabem quem você é. Porque ela já foi impactada.
ela clicou, ela acreditou em você. Então, é um tráfego bom. Construção de autoridade, você está sendo visto por ela como uma pessoa com autoridade para falar sobre aquilo ali. Facilidade de interação com esse público, porque ele está vendo quem você é, ele foi seduzido por você. Engajamento desse público-alvo, que é uma coisa super importante. A publicidade tradicional não dá engajamento. As pessoas, você faz um anúncio e no dia seguinte as pessoas não estão falando com você sobre aquele anúncio. Você simplesmente veicula uma mensagem. Disseminação de conteúdo, então as marcas hoje, elas passam a ser as próprias produtoras e publicadoras dos seus próprios conteúdos. Você tira aqui o tal do mediador institucional, que podia ser, por exemplo, a Elba não me deixa mentir, o editor do jornal. Imagina que você liga para o Anselmo e fala assim, Anselmo, o TCM está fazendo não sei o quê. O Anselmo que decide se vai dar a nota ou não, avisa o público ou não. O Anselmo é um mediador institucional. Se você tem os seus canais digitais funcionando, ativos e chegando na pessoa certa, você não precisa do Anselmo. O Anselmo passa a ser para outro público, mas você tem os seus próprios canais, que a gente chama de brand content e brand publishing. E aí você faz a mensagem certa chegar na pessoa certa, em vez da publicidade que não sabe para quem chegou. Né, vamos atirar no todo mundo para acertar no que eu quero. E é o tal do fim do modelo interruptivo. A publicidade tradicional ela te interrompe. A publicidade digital ela não te interrompe, ela está junto com você. Ela está ali, indo junto com você naquilo que você gosta, se adequando a você. E aí tudo muda. A comunicação muda, o marketing muda, a publicidade se transforma radicalmente. Porque agora as pessoas consomem conteúdo, e ela, não necessariamente, quando a Friboi faz aquele anúncio, ela não está falando conteúdo para você. Se o conteúdo não é para mim, por que eu vou ouvir? Eu quero um conteúdo que faça diferença para mim. Eu, enquanto cidadã, eu quero saber o que o Tribunal de Contas está apontando como irregularidade, porque o dinheiro é meu. Isso é do meu interesse. Então, a ideia do digital é trabalhar com o conteúdo certo para o interesse certo. Porque essa comunicação é totalmente bidirecional. A pessoa participa, ela interage, ela engaja. É uma via de mão dupla, ela é rápida, ela é direta e está falando diretamente com o dono, sem o intermediário. Porque o dono da marca é quem? É o público, não é você. Né? Aí voltando lá, ó, órgãos públicos nas mídias sociais. Pode? Pode. Pode não, deve. E aí a gente é obrigado a ver o Trump, por exemplo, que, enfim, o Trump usa o Twitter do jeito que ele quer. Né, e faz o que ele quer e ele é indócil. Né? O Trump não dá nem para levar muito a sério para a gente comentar, mas é um case internacional. O Obama fazia a mesma coisa. O Papa, não é Bento mais 16, o Papa Francisco tem Twitter, a Rainha Elizabeth tem Twitter. Ah, mas é ela que faz, gente? Claro que não. Mas é a mensagem dela. Né? Agora, você pensa que é do povo e para o povo. Porque você, enquanto representante do povo, né, que cuida do dinheiro do povo, você tem que pensar nele. A população ela tem megafone, ela sabe onde falar, ela sabe onde reclamar. E não é só na rua. Né? Você tem uma população que desconfia muito da imprensa, porque a imprensa é um intermediário. E, ao mesmo tempo, começaram a surgir amigos delas que dão a mensagem muito mais rápido. Você imagina, se você está no Twitter, você vai procurar quem para saber se está tendo um buraco na rua? Você vai ligar para o Anselmo? Por mais que eu ame o Anselmo, tá? Eu amo o Anselmo. Você vai procurar no Twitter para saber o seu amigo se ele passou no buraco. É assim que as rádios sobrevivem. Né? É o tal do eu-repórter. Porque o mediador institucional ele não está em todos os lugares, mas o eu-repórter está. Então, a mídia social é isso. Como é que você usa a mídia pública? Né? Essa que a gente está... Porque eu pesei bastante na hora de falar de mídia pública, porque é a que vocês mais tratam. Né? Você começa a abrir um diálogo. Né? A partir do momento que você abre o diálogo, a pessoa pode falar bem e pode falar mal. Se ela está falando mal, ou ela está te dando um insight que você não percebeu, ou ela está te dando a chance de melhorar. É sempre bom. Ah, mas está me esculhambando. Sim, mas ela está te apontando coisas que você não sabia que estavam acontecendo. Antecipar crise. Imagina, a mídia social ela te conta as coisas que estão acontecendo o tempo todo. Então, coisas que você não sabia que estavam acontecendo, para que você seja muito rápido. E vocês sabem que para você gerir uma crise em digital, você tem que fazer isso em 24 horas. Então, se você não estiver observando a mídia digital, como é que você vai reverter aquela crise? Ela vai cair no gosto popular e acabou. Você vai morrer. Gerar oportunidade também. Porque, às vezes, o cara está te dando, inclusive, insight de conteúdo. Ele está te contando coisas que ele está preocupado em saber. Né? E você tem que ficar de olho nisso. E atendimento simplificado e rápido, que é o que as pessoas querem. E aí, outras coisas, tipo Prefeitura de Curitiba. Eu trouxe justamente porque é um case que é consagrado. A Prefeitura de Curitiba, inclusive, eles se chamam de PREFs.
Você viu o nome deles ali, é Prefis Curitiba. E a Prefeitura de Curitiba casou com a Prefeitura do Rio. Não sei se vocês sabem disso, eles são casados. A Prefeitura de Curitiba, ela tinha um perfil que era super brincalhão, que publica isso aqui, ó. Olha a resposta que a Prefeitura de Curitiba deu para a pessoa. Eles têm uma linguagem super solta, eles brincam muito na rede social e eles são amadíssimos. Por quê? Eles, em nenhum momento, são desrespeitosos, jocosos, eles só usam os elementos. Isso aqui é um GIF super famoso, é um elemento de rede. Então, você precisa saber usar os elementos de rede para você fazer parte da rede. É isso que eu quero dizer. O TCM precisa fazer parte da rede. Ele não está usando aquele espaço como se fosse um site. Ele tem que entender que aquilo ali não é um site. Aquilo ali é o tipo de posts que a Prefeitura de Curitiba posta, eles são muito sérios. Outros bons exemplos. A fanpage do Senado Federal, que é super solta, em nenhum momento é desrespeitosa, mas tem muito humor envolvido. Olha só, eles brincam muito com eles dão muito serviço de utilidade pública, que é a terceira coisa que faz mais sucesso em mídia social. Então, sei lá, cuidado com o ruído, sons a partir de 85 decibéis fazem mal, eles fazem muito esse tipo de joguinho de prestação de serviço. As pessoas adoram ter utilidade nas publicações. Eu tenho uma amiga que é muito famosa com um blog e um canal no YouTube que chama Panela Terapia. Ela falou que um post que ela fez, que chegou a 2 milhões de pessoas, ela ensinava a fazer pipoca de micro-ondas sem água. Desculpa, pipoca no micro-ondas com água. Que, aliás, é sensacional, né? Foi uma descoberta para mim. É um post utilitário. Então, o Senado Federal, ele parte muito da coisa utilitária. E aí ele tem 3 milhões e 200 mil seguidores. É coisa pra caramba para o Senado. É um dos melhores cases. Ou então, a fanpage do Conselho Nacional de Justiça, que é super forte e não tem nada de jocoso ou de respeitoso, mas eles são bem-humorados. Por exemplo, de graça e não vai ser na testa. É uma brincadeirinha que ninguém vai achar que é uma brincadeirinha desrespeitosa que está desvirtuando a atuação da instituição. Mas é usar elemento de rede, é entender que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Por exemplo, ó, o que é iminente, o que é iminente, eles dão dicas de português. São super leves. O que eu estou querendo dizer é essa palavra que eu quero que vocês entendam, é leve. É diferente de desrespeitoso ou desvirtuar. Né? Isso aqui, por exemplo, eu não sei quem é que publicou, mas é um post extremamente leve. Parece que isso aqui não é um post para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas do município. Mas é. Não à toa, eu fui fazer a medição porque eu não aguentei, foi o post que mais teve compartilhamento e engajamento. Porque é o tipo de post que você imagina. Transparência, eu imaginei aqui transparência, porque o cara está dentro da água, está num momento leve. É uma imagem super forte, super charmosa. É uma imagem típica de Instagram, por exemplo, mas é uma imagem que as pessoas se reconhecem. Opa, que gostoso. Então, você aumentou a quantidade. O texto não tinha nada de desrespeitoso, mas ele era leve. Então, assim, a gente pode buscar um pouquinho mais dessa leveza e um pouquinho menos de sisudez, né? de Darth Vader, que é o que eu costumo brincar. Já vou falar sobre isso. Esse é o Twitter do Exército Brasileiro. Vocês imaginam que você acha que o Exército Brasileiro é bem-humorado? Né? Você acha que não. Só que é. Aí foi o carinha, acordou e botou assim, indo dormir, não, ele estava indo dormir na esperança de que o meteoro caia amanhã e eu não precise ir me apresentar ao Exército. O que o Exército respondeu para ele? Bom dia, combatente. Tipo, deu um esculacho nele, falou, vem para cá, amigo. É o Exército. Ao mesmo tempo, ó, o cara vai, amanhã vou ter que ir no Exército de novo e vou falar que uso droga para porque eles dispensam usuários, já sei, as manhas, meus amigos. Aí o Exército respondeu, caro fulano, o uso de drogas é prejudicial à saúde e faltar à verdade não é uma atitude correta. Brincadeira, você pode ver que tem um humor embutido aqui. E o outro, tive que acordar cedo nesse frio só para ir na M do alistamento do Exército. Aí o Exército respondeu, se for selecionado, você poderá ter oportunidade de superar tanto o frio quanto a fome. E ainda se destacar em não sei o quê. Assim, é uma forma de você conversar com as pessoas, brincar com elas e não ser desrespeitoso. Isso aqui é uma conversa entre marcas. Você imagina, né? Como é que você vai lidar uma marca conversando com a outra? São todas marcas muito grandes. Por exemplo, o cara chega e fala assim, sempre fico em dúvida qual o melhor social media. Se é o do Itaú, do Netflix ou do Ponto Frio. Aí, imediatamente, o Ponto Frio, que, aliás, é o melhor perfil de Twitter de todos os tempos, Ponto Frio respondeu assim, marcando todo mundo, tá? Botando o arroba.
Na dúvida, compra uma TV comigo usando seu cartão Itaú para depois assistir Netflix em casa. Aí o cara respondeu, poxa, mas deu pau no meu Netflix e o pagamento não caiu ainda para usar meu cartão Itaú. Aí o ponto frio voltou. Ah, é só reinstalar o app ou ver aqui a página de help deles, que é ótima. Aí o Netflix veio. Verdade, tem a opção de suporte por telefone e chat também se precisar. Aí o ponto frio. Suporte lindo. Uma marca conversando com a outra. Aí daqui a pouco o Netflix. Ai, lindo é você. Aí o ponto frio. Mais tarde te conecto. Aí o Netflix mandou um coração. Aí no final, o Itaú, que não tinha entrado na história, falou assim, se rolar um bebê.flix, podemos ser os padrinhos? Isso é uma conversa boba, mas que é bem comum de marcas, usando elementos de rede. Né? O coração, né? As siglinhas e tal. A ideia, e a gente já está terminando, a ideia é não ser formal, porque a rede não é formal. Então, assim, humor, leveza, mas formalidade não. A ideia é ser o Luke Skywalker, não ser o Darth Vader. Então, assim, sempre que você estiver achando que você está falando como o Luke Skywalker, estamos aqui realizando em plenária, desculpa, vou ser muito sincero com vocês. Quem acorda perguntando o que o TCM está fazendo em plenária? Assim, não tenho nada contra, mas o elemento da rede não é esse. O elemento da rede é pegar um pequeno detalhe que seja interessante, um assunto que veio, uma informação diferente, uma utilidade para alguma coisa. Porque a gente tem que lembrar que a gente está numa rede que tem uma vida própria. Vida própria, segredo próprio, né? Humor próprio, principalmente. E aí o segredo do sucesso seria frequência, transparência. Frequência, sim, tem que ter, porque as pessoas precisam se acostumar com você ali. Transparência, diversidade de tema, não falar só sobre você, falar sobre meio ambiente, da dica, da utilidade, por aí vai, você ser referência. Prestação de serviço, bom atendimento, isso inclusive conta no seu rating, na sua nota que as pessoas dão e ajuda no engajamento. Tratar o cliente como uma pessoa e não como um número. Então, não são 100 mil seguidores, são 100 mil pessoas. E, principalmente, manter o humor em dia, porque, com certeza, isso aí dá super certo. E aí, não podia terminar sem falar de humor, e deixando aqui meus contatos. A gente tem tempo ainda para perguntas? Como é que a gente está de tempo? Ocupei todo o tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, sim, muito. E-mail marketing ele é uma das ferramentas mais eficazes para algumas coisas. Por exemplo, existe um produto de comunicação que chama marketing de conteúdo. Eu até trabalho com isso. Uma das formas mais eficazes de você fazer as pessoas, por exemplo, baixarem um conteúdo rico que você cria é via e-mail marketing. E-mail marketing é uma ferramenta que dá super certo. Ele costuma ter uma taxa de abertura de mais de 10%. A gente acha que é um saco, né? Eu fico recebendo e-mail marketing, mas a gente cai, tá? Então, assim, é uma ferramenta super importante. Não acredito na morte do e-mail por um bom tempo, principalmente o e-mail corporativo. Porque o e-mail corporativo ele tem uma atuação muito forte como guarda de documento, né, registro de conversas e por aí vai. E como prova, inclusive vale como prova. Eu não acredito. Mas eu acredito muito em e-mail marketing ainda. Acho que funciona sendo bem feito. Eu prefiro o WhatsApp Business. O que está acontecendo? Então, né? Então, o WhatsApp Business é o seguinte, quando você estava usando o WhatsApp enquanto empresa, fala enquanto empresa, enquanto CNPJ, você estava fazendo errado, porque, na verdade, ele não foi criado para isso. E aí você fazia listas de transmissão e jogava spam. E ele considerava que era spam. Aí você mandava, sei lá, 100 mil pessoas de uma lista e provavelmente chegava nem a 2. Porque o WhatsApp reconhecia como spam. Então, você acha que você fez, na verdade, não chegou a ninguém. Aí, o que o Facebook fez? Então, vamos criar um WhatsApp que permita listas de transmissão para 100 mil pessoas. Então, ele fez o WhatsApp Business. O que ainda falta é fazer essa medição no meio do caminho. Quantas pessoas, de fato, abriram? Porque o e-mail marketing, você sabe quantas pessoas abriram, quantas não abriram, quantas leram a manchete, quantas leram cada parte do e-mail.
porque as ferramentas já existem para isso. A questão do WhatsApp, ele deve caminhar para um momento que ele vai saber quem abriu e quem recebeu. Mas é muito eficaz, principalmente porque as pessoas usam muito digital, muito mobile. SMS ainda é uma ferramenta também super forte. O chato do SMS é que ele tem alguns problemas regulatórios. Então, teoricamente, você não pode mandar SMS para quem não aceitou você, quem não fez o opt-in, que a gente chama. Então, é complicado. Eu não usaria SMS, mas eu usaria o WhatsApp. Porque não tem jeito, o WhatsApp está em todos os lugares. Mas usar com parcimônia, sabendo usar do jeito certo, e usando puramente como ferramenta informativa. Com a ideia, inclusive, de levar para outros lugares, fazer link. Porque a ideia é aquilo, você precisa criar uma forma da pessoa chegar até você. Que é o que interessa, na verdade. Porque senão você estaria lá à toa, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Gente, muito obrigada. Assim, foi muito legal. Assim, eu já fiquei super feliz com o nosso encontro. Se tiverem dúvidas, comentários, quiserem falar mal, me fazer virar amiga no Facebook, no Instagram, seguem o meu cachorro, porque ele tem um Instagram, Elvis Dog Presley. E aí, enfim, a gente se fala e foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu?